Bueno, vamos allá. Vamos falar um pouquinho, então, vamos continuar falando mais agora, continuando a falar de visão por computadora, mas hoje eu quero mostrar outros modelos de visão por computadora, ir um pouco mais a fundo, ok? E eu quero também, não vamos fazer um hands-on agora, mas eu quero fazer comentários do hands-on que fizemos ayer, ok? Então, eu quero deixar aqui mais um material também, que é só para complementar, é muito parecido com um pouco que vocês viram ayer, mas eu creio que vai ajudar acá. Muito bem. Ustedes viram isso com o professor Jesus, ou seja, é importante ver acá que o Edge AI está muito forte acá, tá certo? E a questão de Edge Computer Vision, mira, Edge Computer Vision, aqui, está no centro del blanco acá, não? Ou seja, é uma coisa que está crescendo muito. E essa parte de Computer Vision, as aplicações mais importantes são aquelas exatamente de reconhecimento visual, tá certo? Então, por exemplo, as mais comuns e mais conhecidas são tareas de reconhecimento de visão. A mais conhecida é classificação de imagens, que foi o exemplo que vocês disseram ayer, foi o exemplo que eu pus com Eminist, que vocês disseram reconhecer, ou seja, classificar o número 1 do número 7, que usar o CIFAR 10, que era diferenciar um perro de um gato, de um avião, ou seja, quer dizer que em cada, se tem uma imagem, essa imagem tem, eu posso ter várias classes, no caso eu tinha, por exemplo, 10 classes com os números, 10 classes com CIFAR 10, o exercício de ayer na classe foi com 2 ou 3, não sei quantos usaram de classes acá, pero sempre era ou tinha um vaso, ou tinha um bolígrafo, ou não tinha nada, certo? Sempre era uma classe, posso ter muitas classes, multiclasses, posso ter multiclasses, pero sempre uma classe por imagem. Isto é classificação de imagens. Uma outra que temos é detecção de objetos. Detecção de objetos é uma tarefa onde posso ter multilabel, uma classificação de multilabel, ou seja, eu posso ter vários labels acá. Eu posso ter gatos e posso ter perros em la mesma imagem. Podia ter outras coisas, quanto queiram acá. E, además, em geral, a detecção de objetos é com multilabel classification, que eu posso ter mais acá, e também a localização do objeto. O mais comum, eu hago um bounding box ao redor do objeto. Okay? Então, se eu hago um bounding box, eu digo, acá está o objeto. Há também detecções de objetos que, ao invés de poner o bounding box, ou seja, onde está o objeto, eu digo solamente onde está o centroide. Ou seja, acá tenho o centroide desse objeto, que é esse gato, acá tenho o centroide deste perro, acá tenho o centroide deste gato. Ah, mira, e isso foi eu fiz isso com real. Meu modelo havia dito que isso era um perro, ok? E aqui está o centroide, ok? Perceberam? Então, isso é detecção de objetos. Detecção de objetos é várias classes em uma mesma imagem e o bounding box ou centroides, ou quero localizar o objeto, onde está o objeto em la imagem. Isso é muito importante, porque aí houve umas confusões quando vocês disseram na classificação, te acuerdas? Eu vou mostrar um pouco aí. Pero esses são dos mais comuns, pero há também outras, por exemplo, instant segmentation. O que eu hago é, además de ver qual classes eu tenho na imagem, eu classifico todos os pixeles. Por exemplo, acá tem um gato, tenho todos os pixeles del gato acá. Eu digo, mira, este é um gato e aqui está todos os pixeles del gato. Então, eu segmento a imagem com os objetos. É muito utilizado para guiar autos, por exemplo, ok? Em autos, em coches autônomos, certo? Post-estimation, por exemplo. Mira, acá tenho uma bailarina, por exemplo, essa é uma hija de um amigo, inclusive, que eu isso com um modelo que eu havia sacado. Eu saco imagens e essas imagens foram treinadas para encontrar esses pontitos acá. Mira, pontos como se fosse acá, ou seja, esse ponto acá, tá certo? Mira,
acá, rodilha, tobilho, tá vendo? São tobilhos, rodilhas, aqui a parte central, e assim por adelante, ou seja, os ombros. Com isso é muito importante porque eu consigo, dado na imagem, isso foi treinado, eu entrei com a imagem e entrei com os pontos, percebe? Ou seja, a mesma maneira, em vez de label, eu digo, esta na imagem, mira, e aqui eu tenho esses pontitos, as coordenadas. Então eu treino, existem modelos, chama COCO, COCO, que é um modelo treinado com milhares de imagens e ele aprende com esses pontos. Eu posso utilizar isto como estamos só que eu necessito de muito mais poder de processamento. Esse tipo acá de instant segmentation e post estimation já eu necessito em general, eu preciso de um computador mais potente ou um hardware mais potente para ser. Um telefone celular eu consigo fazê-lo, mas já vai ser muito lento, já começa a ser lento, já mais despacio, já consigo fazer talvez uma imagem por segundo ou cada 2 segundos para ser para ligar ao resultado. Não tão rápido como viram ayer, que eu mirava, ele já me dava a resposta, certo? Porque era classificação de imagens. Então, isto é muito rápido, classificação de imagem é muito rápido, e detecção de objeto é se vai mais despacio, eu necessito de mais tempo, alguns segundos para fazê-lo. Isto acá, e esses dois também mais demorados. Então, são exemplos que são todos de reconhecimento de imagens, ok? Perfeito. Muito bem. Tenemos 20 minutos. Bueno, algunas aplicaciones que quiero mostrar para ustedes un poquito más en detalles. Muy bien. Clasificación de imágenes, ¿ok? Ustedes vieron ayer, ¿ok? Nos vimos ayer bastante, todo, pero quería llamar la atención a algunas cosas. Primero, por ejemplo, eso es muy parecido con lo que ustedes hicieron en el laboratorio ayer. Aquí son ejemplos reales, si usted quiere entrar en el proyecto, después puede entrar, instalar, son algunos proyectos. Mira, por exemplo, esse é um projeto que eu hice com os alunos para diferenciar se havia medicina ou não havia medicina. Simplesmente é uma classificação binária, onde tenho há uma coisa, não há uma coisa. Ok? É um exemplo. Por exemplo, esse é o mesmo exemplo de há ou não há. Por exemplo, há um MUG ou não há um MUG. Também parecido com o que vocês disseram ayer. Eu não necessito ter só há ou não há. Por exemplo, este é um outro modelo, que eu hice um treinamento também, que está no livro, tá certo? Né? Aquele livro que eu havia comentado com vocês. Acá eu tenho, por exemplo, 2 objetos, inclusive estão acá, ou seja, tem um robô acá, mira, tem um robô, tenho acá, ok, el periquito, ok, que é um pájaro, que é o símbolo de Palmeiras, que é meu equipo de futebol, tá certo? Campeão brasileiro, atual campeão brasileiro. E eu tenho, pero percebe que sempre procuro ter background, não ter nada acá. Mira, não tenho nada acá. Não tenho nada acá. É sempre bueno ter, porque senão, se eu venho acá, estou com esta acá, não tenho background. Perfeito. Eu entro com o periquito, ele vai dizer periquito. Eu entro acá com o robô, ele vai dizer robô. Eu entro acá com pneumático, ele vai dizer o quê? Se eu entro com esse, ele vai dizer o quê? O que pensam vocês? Mira, eu hice um treinamento com periquito e robô solo. Aí eu entrei com uma imagem que ele vai dizer que é. Muito provavelmente ele vai dizer que ou é periquito ou é robô. Ou é periquito ou é robô. Só que, por exemplo, quando pongo o periquito, ele vai dizer 90%. Quando pongo ele robô, ele vai dizer 93%. Eu pongo uma coisa, ele vai dizer deve ser 52% periquito, 48%. Quando eu pongo, quando não tenho, é a probabilidade que ele vai poner acá. Inclusive, o ideal é que quando hago background, também é background com saco fotos que pode ter outras cositas que não é o que eu estou querendo, para que ele sepa que não é. Quanto mais coisas eu pongo que não existem, melhor. Percebe? Bueno. Esse outro exemplo é um outro exemplo que vou pôr um pouquinho mais em detalhe agora, só para chamar a atenção às coisas que fizeram ayer. Este é um projeto que eu hice com os alunos de uma universidade em Estados Unidos, em South Dakota, com alunos na área de agricultura, ok?
Entonces, por ejemplo, eles trabalham com vacunos em haciendas, até muitos latinos que trabalham lá em haciendas com vacunos. Eles vão tomar alguns produtos, inclusive produtos de uso veterinário acá, tá certo? Então, chamei de isso acá, só parte acá, eu chamei de R porque é round, de redondo, o que você quiser, ou seja, esse D porque é drop, porque era gotitas, esse T porque era um tubo acá, e um G porque era background. Llamei, tu lhama no que quiser, desde que tu sepa o que era. Então, se acá eu tenho quatro classes, tá certo? Por esses produtos. Sempre que vou fazer um projeto de classificação, um projeto de machine learning, eu tenho que, a primeira coisa, definir o goal. Definir o goal é o que quero fazer, quais as classes que vou ter, porque vou procurar as imagens depois, etc. No caso, eu queria classificar produtos aí na área de saúde. Isso é muito importante. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, mais de 100.000 pessoas morrem por ano nos Estados Unidos só em las unidades de terapia intensiva, sei, as UTIs, por errores de instrumentos, etc. Hoje se está utilizando machine learning, inteligência artificial, para ver os produtos e ajudar os médicos, porque é muito estresse, é muito difícil. Perfeito. Então, só para acordar, todo projeto de machine learning, vocês viram aí, eu empeço, coleto os dados, pré-processo os dados, te acorda? Corto a imagem em 96 por 96, puedo, não sei, aticá-la, ser o que quero, sacar a color que é RGB para branco e negro, etc. Defino o modelo que vou fazer. Se vou fazer regressão, vai ser um modelo, um DLL, né, um directo que viram com Diego. Se vou utilizar imagens, se tenho bastante imagens, posso usar um convolucional normal. Se tenho poucas imagens, vou usar um transfer learning, não? Aí entrei no modelo, depois vou evaluar o modelo, vou ver quanto foi a accuracy do modelo, liguei a 90%, 80%, 100%, etc. Não? Vou fazer a conversão do modelo, que Edge Impulse nos hizo automático, quer dizer, converteu esse modelo para TensorFlow Lite, nesse caso, foi lá, quantizou, passou os pesos que eram 32 bits para 8 bits, isso apagou nos neurônios, etc, etc. Deploy do modelo, quando vocês barraram o modelo ao celular, e inferência, que é quando vocês fizeram os testeos com dados novos, com o modelo completamente desconectado de qualquer parte, você estava en el edge, en la borda. Muy bien. Então, para acordar, ustedes coletaram os dados acá, vindo por el celular, poderiam ter sacado fotos com el celular e barrado as fotos também, poderiam ter hecho esto, barrado as fotos depois, não sacar por Edge Impulse, podia ter barrado, sacado de outros projetos, sacar foto, barrar allá. Podem sacar as fotos del Cifar 10, del modelo Cifar 10 e poner allá e usar Edge Impulse para fazer o treinamento. Ok. Depois, toda essa parte de pré-processamento, certo? Ustedes fizeram em la nuvem, ok? Fizeram em la nuvem. E depois fizeram a inferência no celular. Ou seja, por baixo del RUD, vocês usaram TensorFlow acá para fazer todo isto, tá certo? E, na verdade, quem isso para nós foi Edge Impulse. Havia só um câmbio de nomes, de acordo? Ao invés de definir o modelo, entre treinamento assim, etc., chamávamos de Impulse, tá certo? Mas, al final, é a mesma coisa, ok? Esse é o modelo. Rapidamente, mira, vou só passar 5 segundos acá, teremos 5 minutos, o projeto que vocês fizeram ayer, só que eu vou pôr esse projeto meu acá. É o mesmo que vai, sei lá, Américo falou que não vai resolver, perdão. Ok. De la lenguaje, ok, gracias. Bueno, vocês aqui iniciaram o modelo, criaram uma conta, tá certo? Criaram um nome para o projeto, definiram qual era o que iam fazer. No meu caso, vou ser um classificador de medicinas, tá certo? Perfeito. A primeira coisa, então, foi definir qual vai ser o edge device. No caso, nós usamos o celular acá, certo? Usamos o celular, pero que é equivalente a usar um dispositivo eletrônico, lo mesmo. Ok? Conectamos o dispositivo, conectaram o projeto com o celular, tá certo? Tá lá, ele apareceu conectado, tudo vocês fizeram ayer, correto? O próximo passo qual é?
aliás, é sempre o mais importante de nossos projetos, capturar a data. Mira, isto passou com algum de vocês. Quando vocês vão começar, apareceu uma ventanita. Estão vocês construindo um Object Detection, um projeto de detecção de objetos? Mira, a resposta é não. Algumas vezes mira, isso está malo para mim está malo acá, porque não se apercebe e clica yes na hora. Não, porque nem detecção de objeto, classificação de imagem, às vezes até mescla um pouco a cabeça, não? Então, para muitos, entrou como detecção de objetos. Então, o que passa? Ele não vai levar em conta os labels que vocês estão entrando. Ele vai ter que criar os labels depois, porque ele vai pedir para ser criado os labels e os bounding boxes. Eu vou mostrar. Então, é importante que vocês vão olhar em dashboard, né? Vai ao final em Project Info e está método de fazer labeling. Vamos clicar acá na flechita e vai aparecer acá OS, One Label per Data ou Bounding Boxes, Object Detection. O que vocês disseram ayer foi um label por cada imagem de classificação. Então, você vai clicar acá, One Label per Data. Então, se muitos tiveram que depois cambiar isso, te acuerdas aí? Por isso que dava errores, etc. Você passou com alguns. Então, é importante isso, ok? Muito bem. Aí, vim aqui, definia, mira, metia label acá. Por exemplo, aqui mandei definir para já tomar as fotos e dividir em 80-20, pá. Super. Mira, eu solo saquei 50 de cada um, 200 em total. Eu saquei 50 de cada um, não saquei 100, como o profe falou aí. Por quê? Porque eu vou usar Data Augmentation, por exemplo. Vou comentar com vocês. Então, na verdade, o fundo, eu vou usar 400, 500 imagens de cada um, pero eu saquei só 50. Eu quis fazer um teste para ver, ok? Então, o que vocês viram aí? Aqui estão as imagens, tá certo? De cada um. Ou as imagens aparecem com linhas, ou vocês podem cambiar esse ícone acá, e vai aparecer as imagens. É bueno para a imagem, funciona bem. Ok? Então, essa é a parte de aquisição de dados. Depois, fomos para definir o impulso. Mira, acá eu hice o mesmo que vocês disseram ayer, 96 por 96. Aqui está, tomei essa parte short acá e achiquei. Poderia ser barrar todo, como queiram, ok? Usei imagem acá, normal, como disseram ayer, e usei transferando. Igualito vocês disseram ayer. Aqui eu tenho 5 labels, background, produto D, RT e desconhecido. Perdão, é que isso aqui depois cambiei. É que havia um deles que eu não... Porque uma das imagens estava sem label e saiu um desconhecido. Eu tive que... Isso aqui, na verdade, depois eu tive que rehacer para sacar, porque ele estava classificando e só tinha uma imagem que quedou malo. Aí tive que fazer um delete, ou seja, acá... havia uma imagem que estava com nome malo acá, aí eu vim acá e ou delete, ou eu venho acá e posso pinchar na imagem e cambiar label. E aí cambiei o label. Ok? Perfeito. Então, isso lá acá, o que fizemos foi um transfer learning, igual vocês disseram ayer. Ou seja, eu tomei o modelo Mobilinet V2, que foi trabalhado com o dataset de ImageNet, com centenas de miles de imagens, ok? E ele tinha cá gato, perro, cuchara, etc., eram os labels. ¿verdad? Nós fizemos um freezing, é de impulso isso por baixo, quando nem necessito fazer, eles lo fizeram um freezing de los layers de convolucionais acá, entrei com minhas imagens, em meu caso foram as 50 de cada um pouquinho menos, porque saquei uma parte para treinamento, para testeo, e aqui a parte final de Fully Connected, aí eu creio que usei 16 e depois os 4 para ter, os 4 é automático, porque são os labels de saída, ok? Perfeito. Então, mira, esse é o modelo, isso só para lembrar, só isso só lembrar aqui, porque como usei Transfer Learning, isso é Transfer Learning. Depois vamos entrar mais em detalhe. Muito bem. Aí entro na parte da imagem, eu defino RGB,
salvei os parâmetros, poderia ser acá, eu tenho a opção de acá grayscale, se quisesse, desta maneira, eu tenho 96 por 96 por 3, te acorda que o professor comentou aí? Tenho 27.648 features. Aí, quando salvo o parâmetro, ele automaticamente vai para esta ventana cá de arriba, mira, né? Generate features, ok? Eu pincho Generate features, ele vai aticar as imagens, deixar ela como no caso, só cambiar o tamanho da imagem e vai mostrar acá, ok? E dar uma ideia para nós outros do processamento, baseado aí tu defines, tu pode definir arriba, era só por uma referência para você. Não há celular ali, acho que se botarem um Raspberry, por exemplo, será mais próximo. Bueno, aqui me mostra, eu isso usando uma, eu isso na redução de dimensionalidade para 2 dimensões. Mira, eu tenho 23.000 dimensões e reduzi a 2. Mira, que existe algo, vamos dizer assim, eu tenho mais rojos acá, tenho mais verdes acá, tenho mais naranjos acá. Há uma, claro, não, ou seja, mesmo antes de fazer o treinamento, existe algo de, você vê que parece que existe uma diferença, não muito, mas por isso que o treinamento vai ser importante para separar todas essas classes, pero vê que não vai ser fácil, estão todas mescladas. Esse por isso que o modelo é um modelo altamente complexo, não existe nada de linearidade nisso, ok? Genero o treinamento e vou para a página, então me passa para a página de treinamento. Em treinamento, eu tenho que definir os hiperparâmetros. Primeiro eu defino o modelo, certo? O modelo está cá, é o Modern Design. Escolhemos o modelo 96.035, esse, te acorda que ele explicou que quantas que são desconecto internamente para deixar o modelo mais aticado. Mira, tenho 16 neuronas na parte final, que estou falando acá, então, é que essa camada acá vai ter 16 neuronas antes dela salida, vamos dizer, provavelmente. Ou se querem, vamos dizer assim, esta cá, melhor, vai. Esta cá 16, porque esta cá vai ter, em meu caso, vai ter 4, não? 4, certo? 4, né? 1, 2, 3, 4. Vai ter 4 acá. Essa tu não entra. Esse aqui é importante, porque, mira, o 4 está cá. 4 classes. Esse é output layer. Esse é o output layer, que seria os neuronas de salida. E uma capa anterior vai ser uma capa de 16, pode ser 0, 8, vocês decidem. Vou fazer também com dropout. E se você pincha no modelo, tu pode também cambiar, por exemplo, o número de 3x3, quanto querem nascer para nos modelos na parte convolucional. Pero, acho que esse aqui está hecho, não pode, perdão. Esse está listo. Muito bem. Hago um save, hago o treinamento, tá certo? O treinamento, então, me dá a matriz de confusão. Aqui me mostra, aqui são os imagens, os reais, e aqui o que foi hecho. Então, ou seja, aqui significa, por exemplo, que 71% dos produtos D, ele encontrou como produto D, pero 11% ele se confundiu com background. Acá significa que 100% o tubo, perfeito. Acá também se confundiu um pouquinho, tá certo? Entrei com todo que entrei com produto round, que é o parche, ele se confundiu um pouquinho acá. Mira que esse acá, por exemplo, houve uma confusão também um pouquinho entre produto D, ele se confundiu. Quer dizer, esse foi o pior de todos, né? O produto D foi o pior de todos, porque ele se confundiu. Na verdade, eu entrei acá, ele confundiu, ele pensou que era 71 foi D e 28 foi o tubo, quer dizer, ou seja, o drop e o tubo ele se confundiu um pouco, mas está bem. Então, essa é uma maneira de ver. Mas, mira, de uma maneira geral, ele houve uma boa divisão com alguns erros. Perfeito, estou satisfeito. Ele chegou, então, a 85% de accuracy em los dados de validação. E importante, eu comentei acá, mira, eu digo que, mira, validation set, 20%. De todas essas imagens que eu generei acá, cada pontito deste acá, eu tenho 166 imagens, certo? Eu reduzi a elas são a entrada de meu modelo. 20% eu saquei para validação. Então, é de impulso abaixo, separa para validação, ok? Outra coisa que eu comentei, mira, eu pinchei
Data Augmentation. Então, ele vai aumentar, vai fazer o quê? Vai cambiar, vai deixar mais chueco, vai cambiar o brilho, vai criar outras imagens acá. Esse é o batch size, isso não é importante. Trabalhei com CPU, learning rate, eu posso cambiar acá. Quanto mais grande o learning rate, de acordo, eu começo a poder... Quanto mais grande o learning rate, mais rápido eu chego ao ponto mínimo, tá certo? Pero eu tenho mais probabilidade de errores ou de não chegar ao ponto mínimo global. Então, e muito pequeninito, então, eu pongo um valor e o próprio sistema tenta arreglar para nós. Eu creio que isso é a parte... E o número de ciclos que quero acá. Esses são os hiperparâmetros. Defino o modelo, defino o hiperparâmetro e começo a treinar. Entrenei com os dados de validação, essa é a accuracy, o resultado. Bueno, super. Então, falávamos, então, esse foi o resultado. A próxima coisa que hacemos, creio que ayer ustedes, mira, esse é só para uma visão general, ou seja, acá defino os hiperparâmetros, certo? O modelo, tá certo? É o que chamamos de desenhar o modelo, aliás. E depois, hicimos o treinamento, esse é o resultado do treinamento, aparece na página. E aqui, vocês podem ir verificando o que vai passando, certo? Aqui eu comentei. Se vocês estão mirando acá, não? E durante o processo, miram que a accuracy era de validação, começa a subir, é melhor, dá uma mirada, então, qual é se vocês já haviam definido 20 acá, talvez, quizá com 15, vai ser bueno, algo assim, ok? Perfeito. Aí, em geral, tu tem a opção de fazer o teste, te acuerdas que como 20% das imagens deixamos acá, eu posso pôr um Classify All acá, e vou ter, em geral, isto é, mira, nesse caso, aqui estou com 85, 88. Foi até um pouquinho mais grande, mas foi lá, depende das imagens que estavam separadas. Então foi excelente, mas é muito comum que isso seja um pouquinho também menor que o outro. Mas 88 é bueno para menos por esse exemplo que estava sendo acá, depois vi que funciona bem. Em seguida, o que fizemos? Fomos para o Edge, certo? Fomos fazer o deploy. Você poderia ser acá, barrando o modelo, barrar para ser utilizado em um dispositivo ou em C++, ou como pronto para um Arduino, etc. Ou, por exemplo, barrar em tu celular ou coisa desse tipo, barrar o modelo. E no caso, foi o que hicimos ayer, vamos fazer hoje também, e fizemos a inferência. Quando hace a inferência, então se apunta a câmera e aí vou saber acá o nome do produto, com qual probabilidade, a 98% de ser esse produto, 99%, 100%. Claro, em geral, esses valores vão ser bons. Mira, acá, eu meti os 3 produtos acá. Que passou? Ele me disse que era 5% de background, até foi bueno. Falei, mira, background não é porque há coisas arriba, e a maioria do background não tinha nada. 38% desse produto de 54% desse round. Interessante, porque o round é o que está mais grande acá, mira. Então, 54%. O tubo, ele nem lo viu. 003, está menor que ele. Ou seja, na verdade, ele não foi treinado com... Ele mira, como ele está mirando toda a imagem, ele está pensando que havia uma coisa só, ele se confunde. Então, a maneira, quando eu tenho mais de um objeto, se fosse importante para mim ver objeto por objeto, eu iria então fazer detecção de objetos e não classificação de imagens. Perfeito? Detecção de falar um pouquinho de detecção de objetos, só para ver a diferença. Não vou mostrar, não vai ser um longo projeto, mas você pode fazer. No livro, importante é o seguinte, no livro que falei, que era o livro que estou escrevendo junto com a gente de Harvard, aliás, eu tenho exemplos de projetos de detecção de objetos com o Nikla Vision. Eu fui allá e diferenciei, por exemplo, objetos distintos como esses acá, tá certo? E detectar os objetos para ser quantos tinham quantos e onde estavam na imagem. Então, eu isso acá com o Nikla. Pero todo que está allá se poderia adaptar, hacer el desarrollo del modelo, se pode hacerlo com
com o celular também. Pode ser testar com o celular, como vocês estão fazendo aí, tá certo? Isso são dois distintos. Esse aqui eu hice com umas cobritas e umas cositas. Também com Raspberry, eu isso também. Mostrei vários tipos de detecção de objetos diferentes allá. Muito bem. Em Edimpulse, ayer, por exemplo, porque você poderia ter hecho também detectar mais de um objeto na imagem. A diferença é que, primeiro, nessa parte acá deveria estar bounding boxes. Vocês deveriam definir que vou fazer um projeto de detecção de objetos. Então, vou fazer detecção de bounding boxes. Não vou fazê-lo uma imagem, vou fazer mais objetos, mais imagens, mais classes dentro de uma mesma imagem, correto? Vou capturar as imagens. A diferença é que vocês vão perceber arriba, vai aparecer label QE. Saquei 47 imagens acá. Não tem os labels, não aparece label nenhum acá. E aparece aqui label Q. Alguns passou aí, tá vendo? Porque estava pensando que vocês estavam sacando fotos para detecção de objetos. Simplesmente, quando entro na LA, existe uma ferramenta que eu entro. Quero fazer fruta. Eu venho acá e faço um box, uma caja ao redor da imagem e faço um save acá. Então, aquela imagem vai estar com o box. Mesma coisa, venho acá, mira, venho acá, e aí sim vou definindo e vou fazendo isto para todo meu dataset. Acho que chamamos de labeling. Todo o dataset, então, agora as imagens vão estar com cada imagem com os objetos com seus labels. Então, é labeling, ok? Depois vou fazer o projeto mais ou menos parecido, só que vou acá, mira, aqui vai ser detecção de objetos, tá certo? Vou usar um FOMO, que na verdade o que é isso? Eu tomei a mesma ideia, de acordo? Quando iniciamos transferência de objetos, perdão, classificação de imagens, estamos transfer learning, correto? Com o Mobilinet V2. O que vamos fazer agora é um pouquinho diferente. Vamos usar o mesmo Mobilinet V2, pero eu não vou, na verdade, eu vou tomar essa primeira parte, certo? Que foi hecha. E o treinamento, na verdade, eu vou cortar a parte final e a hora que eu entro com a imagem, eu vou mirar quais são os features que foram encontradas allá. Então, é como se eu venho, quando eu corto acá, mira, eu vou fazer como um grid e vou mirar em cada uma desses quadraditos e vou ver, aqui tem objeto, aqui tem objeto, aqui, e al final, o sistema nos dá calcula um centroide entre se encontrou ou não um objeto, que ele imagina que é o objeto daquela imagem, no caso acá, uma rueda ou uma cajita, e aí ele interpola e encontra o centro dessa imagem, ok? Então, isso é o que chamamos de FOMO. Então, eu poderia usar. E aí, o processo é o mesmo, mas mira, quando eu vou mirar, mira o que passa. Ele vem acá e encontra o centroide da imagem e qual é o label da imagem, percebem? Ok? Aqui é outro exemplo, mira, eu estou utilizando o OpenMV, etc. Eu posso utilizar direto no Arduino e assim por diante, ok? Esse é um exemplo que eu hice com um aluno, trabalhou usando, mira, tem um NickLaVision, mirando a entrada, está mirando acá imagens de entrada de abejas, e mira que acá ele está detectando as abejas, mira, uma abeja, outra abeja, outra abeja, aqui inclusive tem uma sombra de uma abeja que ele não detectou, ok? Aqui tem, vocês podem rugar um pouquinho com isso. Eu comentei na lunes que hoje eu já tenho, está aparecendo, te acorda? Estão aparecendo os NPUs, por exemplo, Ethos 55, 65, que são dispositivos que, junto com, eu pongo acá, eu consigo fazer coisas mais rápidas, ou seja, eu pongo as tarefas de trabalhar com imagens, passo em processadores neuronais muito poderosos. É uma espécie de GPUs, pero chiquitas, não? Consigo trabalhar com muito baixa energia. Por exemplo, acá existe, eu hice um projeto, se você entra acá, tem o link,
eu explico como hago um projeto usando esse dispositivo acá. Mira, esse dispositivo, que é um dispositivo que tem uma rede neural adentro. E eu trabalhei fazendo classificação de vários objetos distintos acá. Ok? Basicamente, o que estou fazendo? Esse é o produto chama Grow Vision, tá certo? Eu tenho uma câmera, aqui está uma câmera, a câmera vai pegar lá uma imagem, por exemplo, esta imagem vai vir acá, dentro eu tenho esse ethos, e aí depois eu me comunico com um controlador só para fazer a comunicação com o mundo, por exemplo, usar Wi-Fi ou esse tipo de coisa acá. Pero todo o processamento da imagem vai passar dentro do dispositivo, ok? E eu poderia ser, nesse caso, por exemplo, classificação de pessoas, detecção de caras, tá certo? Incluso detecção de pose. O sea, mesmo modelos mais complexos, eu consigo fazê-lo já trabalhando com esse tipo de coisa. Basicamente, o processo é mais ou menos o mesmo. Eu crio meu dataset, vou a EdImpulse, hago o pré-processamento, treino, ou seja, como se fosse uma detecção de objetos, crio meu modelo em TensorFlow Lite convertido, tá certo? E hago uma conversão para um tipo especial que ele chama Vela acá, e hago o deploy. Ok? Então, se eu puder, o processo é mais ou menos o mesmo. Só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, eu hice classificação de imagens com várias coisas distintas, por exemplo, usando uma ESP-CAM, por exemplo, usando acá, ele me hacía a classificação de uma imagem em 1.5 frames por segundo. Significa que se fosse um frame por segundo, seria eu consigo, elevaria um segundo para ser a classificação. Tá certo? 1,5 significa que ele está levando aí uns 600, 700 milissegundos para ser a inferência de uma imagem. Um SHAO, por exemplo, ele 7 frames por segundo, é muito mais rápido, 86 milissegundos, perdão, 142 milissegundos, tá? Esse um 7 por acá. Um Nikla Vision, quase 12 frames, ou seja, barrou para 86 milissegundos, o mesmo por tenta. Mira, com uma rede neuronal acoplada, barrou a 6 milissegundos. 6 milissegundos para ser a classificação de imagem, ou seja, 167 frames por segundo. Ou seja, muito. Então, isso numa linha de produção, numa fábrica, seria uma coisa muito boa. Percebem? Muito bem. Outros modelos, o IOLO, por exemplo, eu comentei rapidamente, detecção de abelhas, te acordam? Comentei detecção de abelhas num projeto que fiz com meus alunos ali. Para isso, usei RoboFlow. Interessante, ou seja, o RoboFlow você pode, como em EdImpulse, você pode marcar as abelhas, tá certo? E aí você roda o modelo, você treina o modelo em Colab. Então, eu vou lá, saco as fotos das abelhas, hago o labeling, né? Podia usar EdImpulse, eu podia usar RoboFlow, que é mais fácil para ser as carritas ao redor das abelhas. Isso é o treinamento do modelo, nesse caso, eu treinei com PyTorch em Colab, aliás, tá certo? E isso a inferência em uma Raspberry, nessa Raspberry chiquitita acá, essa Raspberry acá chiquitita, ok? E mira, e consigo então encontrar as abelhas, pero incluso com as bounding box das abelhas, nesse caso específico, ok? Mira, muito rápido, porque estamos já, não sei, temos um tempo para um pequeno intervalo, acho que entraram o professor Jesus com áudio, pero mira, hasta agora, então, o que eu quis fazê-lo nessa primeira parte ou seja, na primeira parte da classe de hoje, fazer uma revisão do que hicimos e entrar um pouco mais a fundo para dar a você a ideia de muitas coisas que podemos fazer com classificação de imagens. Espero que pude também sacar algumas dúvidas que quedaram de ayer, que vai ajudar vocês, inclusive hoje, apesar que vão trabalhar com áudio, na verdade, o professor vai explicar, o professor Jesus vai ver que nós vamos sacar o áudio, converter o áudio para imagens, e aí vamos treinar como imagens, mas vamos criar o modelo com os bloques convolucionales, por exemplo, convolução, max pooling, não vamos usar transfer learning nesse caso específico. Ok? Ou seja, o professor, na verdade, vai mostrar
a teoria de como hago a conversão, e depois com o professor Stanley vamos fazer o laboratório, e creio que vai sacar, hoje vai quedar mais claro algumas coisas que não quedaram de ayer. Essa é a ideia, ou seja, de acordo? Esse é um curso de culinária, é um curso de culinária, estamos aprendendo como trabalhar com cebola, como comer cebola. Para usar a cebola na comida, eu tenho que sacar a cáscara da cebola. Estamos cada dia sacando mais cáscara, hasta que chega na cebola. Ojalá, viernes, ustedes vão ter a cebola, nem que seja para ajudar, ok? Mas eu creio que vai ajudar, ok?